Bom, estamos de volta com o segundo bloco deste segundo episódio do Urbanidade, segunda temporada, começando de novo com o Rafael Mota e o livro Começar de Novo. Antes da gente continuar nosso bate-papo com o Rafael, lembrando que a gente está aqui no Jardim, que é uma consultoria em paisagismo aqui na Rua Goiás, cujo Facebook está na tela para vocês aí, né? Aproveitando a nossa referência a redes sociais, o programa Urbanidades também tem um Facebook, que você encontra visitando o nosso site, www.programaurbanidades.com.br, com toda a primeira temporada e mais os 2 programas dessa temporada, o de hoje e o da semana anterior. Cláudio, continua. Bom, Rafael, eu queria que você nos explicasse como é que foi essa eleição, a vitória dele. Foi uma vitória apertada? Foi uma vitória... Quem foi que disputou com ele? Acabou sendo uma vitória relativamente tranquila, perto do que poderia ter acontecido. Ocorreu naquela eleição de 68 uma situação especial, quando comparada com outras, que foi a seguinte. A ditadura tentava se manter no poder e, para isso, havia naquela época 2 partidos políticos. A Arena, que era o partido da situação, e o MDB, da oposição. O que foi feito para tentar ampliar o poder da Arena e evitar que a oposição crescesse? Foi criado um instrumento chamado sublegenda. As sublegendas permitiam que cada partido político pudesse lançar mais de um candidato à prefeitura. Podemos dizer que naquela eleição de 68, a Arena lançou um candidato e o MDB, muito a contragosto do Esmeraldo Tarquínio, que era favorito do partido, lançou 3 porque temia que ele não tivesse votos suficientes para vencer a prefeitura. O que é que acontecia com a sublegenda? Digamos que um partido lançasse um candidato que teve 30 mil votos. Foi mais votado do que os outros. Só que os outros 3 do outro partido tiveram 40 mil votos. Então, o candidato mais votado desse partido que teve 40 mil votos, e que na verdade tinha sido o segundo colocado, era declarado vencedor da eleição, apesar da maior votação do outro. Nisso consistia um instrumento das sublegendas que durou até a metade da década de 80. E a eleição de Esmeraldo Tarquínio acabou sendo bastante conturbada, principalmente após a confirmação da vitória dele, porque os militares, ao que parece, não calcularam o poder político que ele conseguiu reunir em torno de si, mesmo sendo um político popular, com pouco dinheiro disponível para a campanha e sem estar ligado a grandes grupos políticos e tradicionais, inclusive. Então ele acabou vencendo e entre a eleição e a posse iam transcorrer aproximadamente 5 meses. A posse estava marcada para abril de 69. Então, nesse meio tempo, Esmeraldo Tarquínio procurava fazer contatos, procurar financiamentos para projetos de desenvolvimento econômico da cidade, que sofreu muito após o golpe de 64, porque as organizações trabalhistas praticamente se desfizeram. Não havia sindicatos mais organizados, porque o regime não permitia que isso ocorresse. E nesses 5 meses houve a dúvida pela qual ele poderia ou não tomar posse. Como nós comentamos, isso de fato não aconteceu. Pouco mais de um mês antes da posse, os representantes dos ministérios e o presidente da República se reuniram e determinaram a cassação de Esmeraldo Tarquínio. Tivesse vencido as eleições o candidato da Arena, isso não teria acontecido? Muito provavelmente não, porque o candidato da Arena era um engenheiro chamado Alfeu Brandão Praça, que tinha apoio do então prefeito Silvio Fernandes Lopes, que era considerado o homem da Revolução em Santos. A Revolução era como se tratava o golpe militar até há bem pouco tempo. Silvio Fernandes Lopes era um prefeito bem avaliado e que pôde destinar, graças ao seu conhecimento e às suas boas relações, bons recursos para a campanha do Alfeu Praça, que acabou ficando na 2ª colocação naquelas eleições. Os outros 2 candidatos foram o deputado estadual Oswaldo Martins e o então vice-prefeito Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, que já foi reitor da Unisantos, inclusive. E diga uma coisa, ele não tomou posse, e aí veio um interventor, é isso? Exatamente. Primeiro, houve a cassação dos direitos dele. Oswaldo Justo, que era o vice-prefeito eleito, poderia assumir em seu lugar, porque ele não teve os direitos cassados. Inclusive, houve emissários do regime que estiveram conversando com Oswaldo Justo, conforme ele mesmo relata, dizendo que dariam todo o apoio a um eventual governo dele, porque o governo central teria interesse em que ele tomasse posse. Não se sabe quais interesses teria. E o Justo, se sentindo desconfortável, porque foi eleito não para a prefeitura, mas para vice do Esmeraldo Tarquínio, decidiu renunciar. E para isso, foi até o escritório do Esmeraldo no final do mês de março,
E como Esmeraldo não podia se manifestar na imprensa, estava vetado, não podia falar a respeito de política, pediu que o Esmeraldo datilografasse a sua carta de renúncia. O texto da carta de renúncia de Justo é de Esmeraldo Tarquínio. Ele entregou a sua renúncia e, estando vagos os cargos de prefeito e de vice, o governo federal determinou a nomeação de um interventor, que era um general da reserva chamado Clóvis Bandeira Brasil, e meses depois, Santos foi declarada área de interesse da segurança nacional. Isso significava que, a exemplo do que já aconteceu com Cubatão pouco antes, já tinha acontecido com Cubatão pouco antes, Santos não poderia escolher diretamente os seus prefeitos. Por causa disso, então, esse interventor acabou sendo declarado prefeito e aí até 1984 Santos só teve prefeitos nomeados pelo regime. Muitos inclusive, que não conheciam, todos eles, não conheciam nada da cidade, não é? Bandeira Brasil chegou aqui e não sabia nem que era uma ilha. Bandeira Brasil ele tinha sido comandante de artilharia em Praia Grande em meados dos anos 60, mas não dá para dizer que fosse um profundo conhecedor de Santos e da Baixada Santista. Os demais eram civis que tinham certa relação com a cidade. Antônio Manuel de Carvalho, que foi tido como um bom administrador. Houve também Carlos Caldeira Filho, que era proprietário do Cidade de Santos, que era um dos jornais diários da época. E depois disso, o Paulo Gomes Barbosa, que foi o último prefeito nomeado, pai do prefeito eleito, agora Paulo Alexandre Barbosa. Exatamente, né? E, bom, agora vamos fazer um salto para o passado, né? Sim. Como é que... senão acho que a gente vai acabar o bloco e não vamos falar disso, né? Sim. E eu quero para o terceiro bloco que a gente traga algum caos, alguma história que recheia teu livro aí, que dê vontade ao leitor de saber mais. Sim. Se bem que o que você já falou até agora, para mim, parece bastante atraente em termos de começar uma leitura. Mas vamos lá. Ele era engraxate, é isso? Começou ali uma família humilde? Ocorreu o seguinte, o Esmeraldo era filho... Nasceu em que bairro? Ele nasceu em São Vicente e foi batizado na igreja matriz da cidade, em 1927. E ele era filho de um jornalista, era conhecido como Tarquínio de Campos, era Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos. Tanto que o Esmeraldo Tarquínio é Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos, filho. O Tarquínio de Campos, negro, talvez um dos primeiros jornalistas negros da história de Santos, na década de 20 e também na década de 30, pouco depois da abolição da escravatura, era um homem vindo da Bahia e ele veio para cá, segundo consta, analfabeto. Aprendeu a ler numa oficina gráfica que imprimia um jornal em São Vicente e se tornou jornalista. Primeiro repórter policial, depois repórter e editor das seções esportivas de mais de um jornal da cidade de Santos. E só que, infelizmente, ele acabou morrendo muito cedo. Ele teve tuberculose, morreu com 35 anos de idade. E o Esmeraldo, que era o filho mais novo, tinha apenas 7 anos. A família permaneceu durante um tempo em São Paulo, ele, a mãe e a irmã mais velha. Com 8 anos ele começou a trabalhar como marceneiro e aos 9 anos de idade, com a família, ele veio para Santos e se estabeleceu numa casa no bairro do Macuco. Trabalhou em Santos em diversas profissões, engraxate, vendedor de livros, contínuo de oficina e também de escritório, e também foi cantor de orquestra. Um cantor de voz excelente, muito grave, que gostava muito de músicas norte-americanas. Está em que idade aqui, na década de Isso já na década... Não, ele nasceu na década de 20, a infância dele na década de 30 e na década de 40, no fim da adolescência, início da idade adulta, já era conhecido como um bom cantor de orquestra. Fazia a noite. Eu tenho vontade de fazer uma pergunta que é assim, acho que define o próximo bloco, que é como ele entra para a política. Claro, falaremos disso. Mas eu acho que a gente vai falar nisso quando a gente voltar no próximo bloco e mais alguns causos que você vai nos contar, talvez até sobre a noite ou um segredo, quem sabe, né? A gente volta em um minuto aí.